Mais de meio século. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Olá, boa tarde para todos vocês, boa tarde para todas vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom, que estão chegando. Vamos falar de um assunto muito importante hoje, mulheres no mercado de trabalho. Eu adoro esse assunto. Vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou a Fabiana Scaranzi, eu sou jornalista, sou especialista no comportamento feminino, sou estudante de psicologia aí, não sei se tem alguns estudantes, algumas estudantes aqui, e eu vou ter a honra de conduzir essa primeira roda de conversa. Vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa entre a gente aqui, e vai ser essa é a primeira, né, da nossa websérie. Então, hoje a gente vai falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Para isso, eu vou ter duas convidadas que eu já vou apresentar logo de cara, antes da gente começar a contextualizar, tá bom? Então, a professora Andréa Malago, ela é mestre e doutora em administração, ela foi compliance officer no Bank Boston por 10 anos, ela está na área da educação há 11 anos. No ano passado, ela publicou um artigo sobre feminicídio ao longo dos últimos 10 anos com as alunas da pós-graduação da Unisa, e atualmente ela é docente da universidade e ela dá aulas de gestão de pessoas. Então, professora Andréa, muito boa noite. Será que eu consigo ver a senhora por aqui? Eu não estou vendo agora, eu não estou vendo ninguém aqui. Será que eu consigo te ver? Agora acho que está chegando, vamos lá. É assim, ao vivo é assim, a gente vai indo, a gente vai chegando, vai acontecendo. Apareceu a Ângela, eu apresentei a Andréa. Cadê a Andréa primeiro? Tá me vendo? Você tá me ouvindo? Agora. Oi, Andréa, tudo bem com você? Olá, Fabiana, obrigada pela apresentação, tudo ótimo. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Estou louca para conversar com você sobre essas coisas todas aqui. E agora a minha segunda convidada, que é a professora Ângela Oliveira. Ela tem experiência em docência no ensino superior, coordenação do MBA, leciona gestão de conhecimento, Design Your Life, coordenação acadêmica Lato Senso. Ela também é pesquisadora na linha de pesquisa cultura organizacional, identidade, imaginário nas empresas. Coaching, vou resumir aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. É coaching, é consultora, é empreendedora no varejo, tem uma experiência na web, implantou universidade corporativa, um monte de coisas. Enfim, já está super credenciada para conversar aqui comigo e com a Andréa. Muito boa noite, professora Ângela, muito bem-vinda. Boa noite, Fabi, boa noite a todos, boa noite à querida Andréa, que é minha colega aí de docência, boa noite à nossa equipe que está dando apoio, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e compartilhando aí um pouquinho da minha experiência nesse mundo, né, corporativo enquanto mulher. Isso. Bom que todas nós aqui temos bastante experiência, né, nessa área, então a gente vai poder contribuir bastante. Deixa eu começar, assim, contextualizando, né, eu ouvi muito, assim, da pandemia para cá, só para a gente puxar essa coisa mais atual. Eu sou colunista da Forbes também, e eu acabei entrevistando muitas pessoas naquela época onde a pandemia começou. E quando ela estava meio, assim, no ano passado, no meio de 2020, por aí, a gente percebeu que as mulheres estavam deixando o mercado de trabalho, né? As mulheres estavam indo para casa,
por alguns motivos. Primeiro, porque vamos demitir. Quem vamos demitir primeiro? Mulheres. Segundo, porque também as mulheres acabaram também saindo do mercado de trabalho, porque não tinham com quem deixar os filhos, né? Como as crianças não podiam ficar perto dos avós, então elas foram praticamente obrigadas a voltar para casa para também cuidar dos filhos, né? Ou seja, 25% mais mulheres do que homens deixaram o mercado de trabalho, sendo demitidas ou se demitindo. Então, tivemos aí uma queda também de mulheres no mercado de trabalho, também por conta da pandemia, piorou um pouco mais. Então, queria começar perguntando para vocês, né, como é que vocês viram esse momento aí de pandemia, para a gente só dar uma pincelada como é que ficou esse mercado de lá para cá, e, enfim, se piorou muito, como é que é a opinião de vocês aí? Pode levantar a mão e começa. Opa, então vamos lá. Lógico que em cenários instáveis, como é o cenário que a gente vive hoje, ele teve um reflexo em todos os aspectos no ambiente corporativo, né? Eu não gosto muito de passar uma régua, assim, né? Mas a gente sabe que as mulheres, elas, em função de ter mais responsabilidades com a família, né? Com os filhos, isso já vem, inclusive, antes da pandemia, né? Elas tendo que abdicar, né, de sonhos e de alguns aspectos em função desses compromissos, né? E lógico que um cenário como esse em que nós estamos vivendo acaba potencializando essas questões, né? Mas também, Fabi, eu enxergo que, lógico que uma minoria, mas algumas empresas se sensibilizando mais com todo o contexto social, né, isso refletindo também no trabalho, no posicionamento das mulheres na empresa. Então, o trabalho remoto, por exemplo, né, isso, de algum modo, exigiu mais da mulher, porque ao mesmo tempo que ela está trabalhando, é que ela tem que dar atenção para a criança que está na escola remota, né, para os afazeres de casa, porque quando a gente está presente, a demanda é maior, mas também permitiu para aquela mulher que não conseguia trabalhar em home office até então, ela consegue, então, se aproximar mais da casa e da família nesse período em função da pandemia, né? Mas é lógico que houve um reflexo aí muito mais intenso sobre a mulher do que sobre o homem nesse momento, exatamente porque ela já vem carregando aí esses outros compromissos, né? E lógico, como você bem falou, na hora de demissão, quem é a primeira da fila? Nós, né, nós somos os primeiros, né, então teve sim um reflexo bastante significativo, e fora também a questão que eu acho da saúde mental da mulher, né, porque ela é a benfeitora da casa, né, então há aquela cobrança dela cuidar do filho, porque a criança, nesse momento em que esteve dentro de casa, para ele compreender a ausência da escola, dos coleguinhas, do contato com os avós, acabou exigindo mais também da mãe, né? E isso há um peso emocional na mulher também, que antes ela não tinha, porque ela saía para trabalhar, era a hora de arejar a cabeça, né? De se arrumar mais, né? E aí a gente aqui no dia a dia da casa só prende o cabelo aqui em cima e vai embora para os afazeres profissionais também, né? Isso tem uma cobrança emocional e psicológica na mulher diferente, né? Andréa, quer colaborar com alguma coisa? Eu gostaria de trazer aqui 2 pontos interessantes, né? Primeiro, falar em causa própria, porque a minha agenda está uma loucura. Essa questão de trabalhar em casa e administrar a agenda do emprego, da empresa, da organização, com o dia a dia, né? E a gente acaba assumindo uma série de responsabilidades e de agendas compartilhadas, que nem tão sua mas você acaba tendo que organizar uma série de coisas. Não sei se é um perfil de liderança também, né? E aí eu queria trazer um dado interessante, que tem sempre os 2 lados da moeda, né? Uma pesquisa publicada aqui em Harvard no ano passado trouxe ao conhecimento, né, algumas competências femininas. E dentre as competências apresentadas, tem a questão de tomar iniciativa, né? Foram 454 homens
e 366 mulheres, falando sobre as competências da mulher no mercado de trabalho. O ano passado, ainda publicado na Harvard Business Review. E falou o seguinte, chegaram à seguinte conclusão, que comparando os gêneros, a mulher, ela toma sempre a iniciativa, ela tem uma capacidade de aprender muito rápido em relação aos homens, sempre no âmbito comparativo, ela inspira e motiva, né, todos que estão ao seu redor, ela busca um maior engajamento em todas as situações, principalmente entre os colaboradores, tem uma comunicação melhor, né, eficaz, eficiente, então valoriza também essa questão da diversidade. Talvez por todas essas competências que estão dentro que foram apresentadas por essa pesquisa, ressaltando esse aspecto, a gente acaba acumulando uma série de coisas, que é bem verdade, né, com as minhas colegas, algumas executivas, outras não tão executivas, todas apresentam esse excesso de responsabilidades apontado aqui pela professora Ângela, né, como uma agenda diária. Então, é a agenda do trabalho, a agenda da casa, e sempre muito bem, né, sempre muito forte, emocionalmente fortalecida para poder direcionar as coisas e dar a sua resolubilidade, né, então tem essa questão aí das competências que interferem um pouco nesse ponto. Em relação à questão das demissões, né, que é um ponto muito importante também, a falta de políticas, né, dentro das empresas que, de certa forma, trabalhariam essa questão, né, da mulher no ambiente de trabalho, esse protecionismo, né, ele daria, talvez, uma certa condição para que não houvessem tantas demissões ou tantas desigualdades nesse ponto de vista, né. Eu não gostaria de colocar a questão, né, das políticas femininas como uma questão das mulheres, né, e aí, logo no início, no bate-papo, interagiu um colega aqui e falou, olha, e a professora Ângela até interviu, falou, a questão do feminismo, né, não é da mulher, ela é da sociedade, né, como você trata o outro, como você gostaria de ser tratado, o quão recíproco é essa relação, né, claro que... E só, com licença, professora, só abrindo um parêntese, mas que eu acho relevante... ser feminista é querer igualdade, né? Ninguém quer nada além de igualdade, né? Esse é o Porque ponto. tem várias coisas, né? O feminismo vai para um lado, vai para o outro, vai para uma forma radical, que eu também sou contra, porque, né, a gente gosta de produzir, a gente gosta de ir lá, a gente gosta de fazer, a gente tá tudo certo. Só que não se parte, né, do mesmo ponto, né? As oportunidades às vezes não são as mesmas, então é muito, muito complicado, porque a gente patina e não consegue, por exemplo, subir para a liderança, né? A gente fica ali naquela liderança júnior, vamos dizer, e a gente não passa para aquela liderança sênior, e para mim isso sempre foi uma incógnita, porque a gente, por exemplo, né, professora, a gente entra nas empresas com um currículo melhor que o dos homens. A gente faz mais cursos que os homens, a gente se informa muito mais que os homens e tal, e a gente chega lá e a gente empaca. Então, queria levantar o tapete aqui. Estou levantando o tapete para a gente realmente falar aqui da vida como ela é. Quem me conhece, quem está aqui me conhece, sabe que eu sou assim mesmo. Vamos lá, porque aí eu acho que a conversa fica muito rica quando a gente mostra, né, realmente a que veio. Então, a realidade. Vamos começar, né, falando primeiro dos problemas, depois a gente traz as soluções lá na frente. Queria combinar com vocês. Então, assim, na opinião de vocês, qual é o problema? Porque a gente nunca falou tanto sobre diversidade no mundo, a gente nunca falou tanto sobre o tema mulher e igualdade no mundo, e a gente continua sendo um menor número quando a gente vai para o mercado de trabalho e principalmente quando a gente fala de liderança sênior. A pergunta é: o que acontece? É comunicação errada? As pessoas não estão ouvindo? O que está acontecendo que a gente,
empaca ali? Professoras, as duas, queria a opinião de vocês duas. E aí, André, quer começar dessa vez? Comece, André. Eu acho que tem uma questão aí de formação, né, de formação de valores e educação familiar, alguns conceitos, né, e alguns tabus que são criados desde a infância, né, e no desenvolvimento, e a gente acaba aprendendo, copiando ou interpretando informação de alguém. Com a tecnologia, isso se abriu de certa forma, né, e como se as cabeças estivessem sem tantos limites em relação ao conhecimento. E hoje você se aproxima de valores que você entende como corretos, né? Então, é um processo que está em desenvolvimento. Então, quando a gente fala dessas questões, não é algo maduro, as lutas são frequentes, mas bem da verdade, a organização do que a gente quer, como a gente quer e como nós vamos fazer acontecer, ainda está num processo muito embrionário, né? Eu coloquei aqui uma questão da falta de política organizacional, estamos falando de empresa, né? De empreendedorismo, que tipo de apoio nós temos para as mulheres? O CNPq recentemente fez uma chamada para as pesquisadoras mães não deixarem de lado suas pesquisas durante a licença maternidade. Esse é um exemplo na área da educação, mas ele é muito pequeno, ele é ínfimo perto do universo das necessidades que nós precisaríamos para adentrar esse universo. A gente está vivendo a situação agora do Afeganistão, e estamos vendo ali as jovens cientistas falando em inteligência artificial, em pesquisas ultramodernas, mas limitadas. Como a gente pode estar com todo esse cenário de mundo, vivendo determinadas opressões culturais? E aí, como, né, a gente tem que fazer para se livrar dessas amarras? O que a gente precisaria para se proteger? Então, o problema do Afeganistão, o problema nos Estados Unidos, o problema no Brasil, ele é mundial. E ele ainda é uma questão embrionária, porque a gente pouco discute, pouco nós temos os nossos espaços reconhecidos. Mas a gente fala bastante sobre isso. Olha, eu discuto bastante, viu? Eu sou especialista em comportamento feminino, eu falo bastante sobre isso. O que eu acho é isso, é que a gente fala, e parece aquele ratinho, sabe, correndo naquela rodinha, e a gente vê que com os números que a gente está agora, a gente nem em 2060 a gente vai conseguir uma igualdade, né? Assim, na liderança, por exemplo. E a gente fala tanto também, professora Ângela, em diversidade, né? Nunca se falou tanto em diversidade, e a gente deveria também querer diversidade de ideias dentro das empresas, né? Então, a gente fala em diversidade, mas, assim, além da diversidade de gênero, né? Diversidade de ideias, para que todo mundo cresça. Só que, assim, muito dos líderes que estão nas empresas são homens. Então, assim, é complicado. E eu tenho um grupo grande na UI aí, e a gente fala muito sobre isso na Neshang. Eu sou conselheira do Winning Women, que é um programa mundial super importante. E a gente fala sobre isso. Puxa, quando uma mulher sobe, puxa uma outra mulher. Pelo amor de Deus, puxa uma outra mulher, né? Porque é um pouco isso, né? Porque para a meritocracia a gente precisa partir do mesmo ponto, eu acredito. Né? Acredito que meritocracia é quando se parte do mesmo ponto e da mesma oportunidade. Então, professora Ângela, essa diversidade de ideias seria tão mais interessante, né? Que houvesse dentro das empresas, né? Você está corretíssima, Fabiana. Eu tenho feito aqui na pós-graduação da Unisa, já é o 2º ano consecutivo, e no próximo eu vou te convidar, um grupo de executivas, né, que eu trago para a gente discutir exatamente esse tema, né, da mulher no mercado de trabalho. E eu tenho tido alguns feedback dessas mulheres com relação a algumas empresas que muito ainda, de maneira muito
pequena, mas já tem algumas empresas já se movimentando em fazer algumas questões de equalizar, né? Como, por exemplo, o salário. Eu tenho uma empresa, um laboratório médico, que há uns 2 anos atrás ele congelou os salários masculinos até equalizar os salários das executivas, né? Mas isso é muito, muito raro, né? É algo assim extraordinário você ouvir essa questão. Mas concordo com você, a diversidade é importante. Acho que é uma questão cultural nossa, que a cultura da sociedade vem para dentro das organizações. É tão interessante a gente observar essas questões que até as multinacionais, que vem de um outro aspecto social, quando ela chega aqui no Brasil, ela incorpora, né, esse movimento também, porque a gente sabe que as empresas americanas, apesar de ter seus desafios, mas elas estão muito à frente do nosso mercado, né? E quando elas chegam aqui no Brasil, elas incorporam essa cultura mais machista, né? E mais e a mulher acaba também não tendo o seu espaço. Então, a diversidade, ela parte da ideia e de quebrar esses estereótipos mesmo, né? De que a mulher, ela é tão interessante essa questão que a gente, inclusive alguns pares, né, mulheres que estão ali no mesmo cargo, quando alguém consegue uma promoção, acaba falando, por que será que ela conseguiu essa promoção, né? Dias atrás eu ouvi um comentário de uma colega, uma amiga que é executiva e, por um acaso, uma aluna trabalhava na mesma empresa que ela, né? E aí eu comentei, falei, eu sou amiga de fulana, tal. Ela falou, nossa, é interessante, ela cresceu tão rápido lá na empresa, né? Mas esse tão rápido não soou como qualificação, sabe? Ela conseguiu a promoção porque é competente, mas tinha algo ali atrás da voz daquela menina, e eu falei, gente, olha, a própria mulher tem o olhar de preconceito quando a outra alcança uma promoção, quando deveria ser o que você falou, né? Que bacana que ela foi promovida. Se ela foi promovida, há um espaço para mim, enquanto mulher nesse ambiente organizacional, né? Mas eu vejo muito, professora, eu vejo muito isso também entre as mulheres. Vejo que muitas mulheres têm um viés machista, às vezes mais do que muitos homens. Eu tenho muitos amigos, eu converso muito com os homens sobre isso. Graças a Deus, meus amigos vêm para o assunto, querem, na verdade, contribuir, porque quanto mais homens a gente trouxer como aliados, né, que se sensibilizem com esse assunto, puxa, que ótimo! Né? Eu adoro ter homens que possam realmente se aliar à causa das mulheres e vir com a gente, né? Mas eu vejo que tem muita mulher que tem esse viés machista, e a gente realmente precisa tomar cuidado quando a gente tem esse pensamento, né? Eu acho que antes da gente falar, a gente teve esse pensamento, falar, deixa para lá esse pensamento. Bom, eu estou estudando psicologia agora, que já estou... Agora, então, ninguém me segura, porque agora já estou sabendo tudo de viés, essa coisa do pensamento automático que vira crença e tal, né? Conceituando tudo, estou achando maravilhoso. Mas é muito isso, a gente parar e falar, epa, peraí, eu estou tendo um viés machista, né? Eu estou preconceituosa, né? E eu tô... Porque é isso, né? Tem aquele sorrisinho, essa coisa que você falou, subiu muito rápido. Ou tem ajuda de alguém, né? Pensar, teve ajuda de alguém. Ela foi beneficiada por causa disso, daquilo. Então, eu acho que quanto mais eu acho que a gente se prepara emocionalmente, como a senhora estava dizendo no começo da nossa conversa, né? Tem a ver com saúde mental. Quanto mais a gente está inteira emocionalmente, eu acredito que a gente pode ajudar uma outra mulher. Eu digo para as minhas alunas muito para elas celebrarem nas conquistas delas, né? Porque a gente é assim, o que é ruim, a gente fica ruminando e sofrendo. O que é bom, a gente fez e a gente tica. Fiz, né? A gente diz que, né? A gente coloca a culpa foi sorte, algum fator externo. Já não diz assim, poxa, competência minha, eu que fiz, eu consegui, que orgulho que eu tenho que ter de mim, né? Então eu falo, celebrem as suas conquistas. E quando vocês não tiverem o que celebrar, celebrem a conquista de uma outra mulher. Seja sua vizinha, sua familiar, sua funcionária. Celebrem a conquista de uma outra mulher, porque quando uma mulher ganha, todas as mulheres ganham. Então, quando a gente também entender isso,
eu acho que a gente também começa a contribuir mais ainda com esse ecossistema que a gente quer levar também, porque não adianta a gente falar, queremos mais mulheres nas empresas, e tem um monte de mulher com viés machista. Não é verdade? Perfeito, perfeito. Na hora que subir, ela não vai valorizar uma outra mulher. Eu sempre olho para as oportunidades, né, como um incentivo, né? Então, se você conseguiu, é porque há espaço para nós, e que bom que há espaço, mas eu concordo com você que é uma questão cultural mesmo, a Andréa falou isso muito bem, né? Nós fomos formados, educados, né, tanto homens quanto mulheres e homens, a nossa educação é uma educação machista, né? É uma educação em que a gente tem ali, quem que é o cerne da família? É o pai. Eu, graças a Deus, eu falo que tem alguns malefícios que acabam se tornando benefícios, né? Meus pais se separaram muito cedo, então a minha mãe sempre foi a mãe, né? Era ela o pai e a mãe. Depois meus pais se separaram quando eu era muito bebê ainda, e meu pai faleceu ainda na minha adolescência. Então eu não tive muita figura do pai. Eu tive a figura da mãe, uma mulher forte e que nos falava o tempo inteiro que nós seríamos educadas para o mundo e que o mundo não seria simples para nós, né? Então, a minha família, ela é muito matriarcal, né? A gente tem muito essa figura de mãe e de mulher como referência para nós. Isso, de um certo ponto, é bom, porque nos formou, né? Esse caráter mais de não ter medo dos desafios, de não ter medo de encarar homem nenhum aí na vida, e isso não é pensamento machista, é mais posicionamento mesmo social, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não enxerga isso em todas as famílias, né? Ao contrário, a referência é sempre o pai é o herói, né? Se a gente levar para as histórias em quadrinhos, as heroínas surgiram há muito pouco tempo, né? Sempre foram, né? Na minha geração, sempre eu tinha a imagem só da Mulher Maravilha, mas o restante eram todos homens, né? Hoje não, hoje muda-se um pouco esse posicionamento, as crianças hoje já têm acesso a uma heroína, as mães também já começam a mudar um pouco a educação, tanto da menina quanto do menino, né? De se posicionar de maneira diferente, mas ainda é um grande desafio que a gente tem à frente. Ainda é muito pequena essa lacuna educacional, e que eu acho que nós que estamos na educação temos aí um grande desafio também, né? Nós iniciamos aqui, Fabiana, você ainda não estava na sala, quando o João, e que bom que eu fiquei muito feliz, tem o João, tem o Rafael, tem outros rapazes aqui participando do evento. Que ótimo! Dá um oi aqui, cadê os homens da sala? Dá um oi pra gente aqui que eu quero ver. Quero ver quantos muito homens bacana. Estão aqui. Uhum. Exato, muito bacana isso, porque e é isso que vai fazer diferença. Olha o Igor. Igor, oba! Parabéns, Igor. Eu só vejo a inicial do J. Então vou falar para você. O João, tem o Rafael também, que eu vi, em algum momento eu vi o nome dele aqui, e são esses comportamentos, né, que vão ajudar a mudar, porque quanto mais o homem nos ajudar, participar, dialogar com a gente, levantar as nossas bandeiras, mais rapidamente a gente vai conseguir aí. Olha, muito bacana, eu fiquei muito feliz quando eu vi o nome dos meninos. Legal. É isso aí, meninos. Nos apoiem aqui, mas apoiem lá em casa também, viu? Ajude a lavar a louça. E aí já começa algumas contribuições aqui. A Rosilene diz que já sofreu preconceito simplesmente por ser mulher, olha só. Né? Então, todas nós, em algum momento, já sofremos, né? Algum preconceito, enfim, por conta disso ou daquilo. Mas, não, esse assunto mulher é enorme, é que eu estou tentando focar aqui no mercado de trabalho, senão a gente vai, né? E vai para lá. Então, assim, o que a gente queria é justamente trazer essa dificuldade, inclusive hoje, e aí eu queria que vocês ajudassem um pouco a ver para onde a gente vai, no momento em que a gente entra, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente entra muito bem formada, né, como eu disse, com mais cursos, com mais formações e tal,
e a gente, por exemplo, tem vergonha de mostrar o nosso trabalho para o nosso chefe, para o nosso líder, a gente não pede aumento, a gente tem vergonha, acha, ainda não estou preparada, ainda não mereço, ainda, né? Então, a gente sofre muito, que eu acho que atrapalha muito dentro do mercado de trabalho, seja no mundo corporativo, seja como empreendedora, a gente sofre muito da história da síndrome da impostora, né, que todas achamos em algum momento da nossa vida. A gente acha que a gente é uma fraude, e é importante a gente falar sobre isso, e eu queria trazer para vocês aqui, conto ali para as minhas alunas também, que eu, em algum momento, li uma entrevista tão interessante da Meryl Streep, e a Meryl Streep, todo mundo aqui acho que já viu algum filme da Meryl Streep, né? É praticamente unanimidade como atriz, é uma atriz maravilhosa, eu acho que aqui ninguém tem dúvidas, né? Pois a Meryl Streep tem dúvidas. E eu li ela dizendo numa entrevista que ela fica com medo, depois que ela ganha o Oscar, ela fica morrendo de medo que alguém bata ali na porta da casa dela e diga, devolve o Oscar porque foi um engano. Não era você que merecia esse Oscar. Então, depois de não sei quantos anos de carreira, não sei tantos Oscars, ela tem medo de ser desmascarada, como se ela não merecesse aquele prêmio. Então, assim, é muito séria, né, professoras, essa história da síndrome da impostora, assim, como ela joga um jato de areia na frente, assim, do nosso olhar, quando se trata de nós mesmas, principalmente, né? Porque os outros a gente consegue ver que os outros merecem, né? Aquela pessoa mereceu, aquela pessoa é incrível, aquela outra mulher é incrível e tal. Mas quando se trata da gente, a gente tem é impressionante, né? Como tem parece que cega, assim. Um véu, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso e o que vocês acham. Na minha opinião, eu acho que isso atrapalha muito o nosso crescimento profissional no mercado de trabalho, seja dentro das empresas ou fora. Queria saber a opinião de vocês também. Eu penso assim, né, que são estereótipos, né, que são amplamente difundidos, né, já há décadas, né, e isso em toda a sociedade, e que nós, mulheres, fomos absorvendo de tal maneira que foi criando aí na gente esse olhar limitante, né, que é o que você fala. Quantas de nós já nos deparamos com alguma situação em que a gente se questionou, mas será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu posso competir de igual para igual com ele, né? E isso é algo que foi construído ao longo de décadas, né, que foi transmitido de geração em geração e que vai aí nos limitando, né? E eu acho que isso coloca a gente numa situação tão doída, né, tão doída mesmo, assim, que é bem complicado para a mulher lidar com isso, com esses aspectos, né, e é um reforço negativo. Eu gostei muito, Fabiana, quando você falou do potencializar o positivo, né, que eu acho que é isso que a mulher precisa. Ela precisa mudar a ótica, né, não olhar mais não dar chance para essa visão limitante, né, e olhar para suas. Eu sou a professora de gestão por competência também, né? E eu acho, inclusive, que, independente da questão de gênero, a gente tem que olhar para as competências, né? E quando a mulher enxergar as suas competências e a sua potencialidade, de algum modo, ela vai, e eu acho que a psicologia nos ajuda muito nisso, né? Ela vai, de algum modo, já diminuindo aí essas crenças limitantes que foram inculcadas na gente desde sempre, né? Desde quando a gente era criança. Por mais que você tenha tido aí uma educação mais de estímulos, né, para o seu potencial, na escola talvez você teve um reforço, junto com as suas coleguinhas ali na sua fase de crescimento, na adolescência, para que fase mais complicada para a mulher do que a adolescência, né, que tem todas aquelas transformações, quando ela é inserida no mercado de trabalho, né, que ela é inexperiente,
e se ela é mulher bonita, então ela tem outro fator aí que é negativo, né? Porque a beleza passa a ser negativa para ela no ambiente corporativo. Então, são tantas questões que a gente tem que ir aí ao longo do tempo e se autotrabalhando, se autodesenvolvendo, para a gente quebrar essas crenças limitantes, porque elas existem, inclusive para nós que somos mulheres já aí com uma certa independência, né? Em algum momento a gente se questiona com relação a isso. Então é muito sério esse aspecto, né? E essa questão é tão Quer contribuir, professora? Pois é, eu acho tão impactante essa questão de você se limitar, né? Essa questão das dificuldades, do preconceito, eles acabam dirigindo até as nossas vidas, né? Na Espanha, por exemplo, as mulheres optavam por não ter filhos justamente porque tinham como regra essa questão da demissão, e isso tornou-se um problema público a ponto do governo incentivar financeiramente, né, as famílias para que as mulheres voltassem ali a ter filhos e etc. Então, são situações que constrangem, né, as nossas decisões, a nossa autoafirmação, e atrapalham, né, o nosso estilo de liderança. Esse gap vocês percebem, a senhora percebe, professora, esse gap da maternidade em relação às mulheres no mercado de trabalho, assim? Com certeza. Tem uma contribuição aqui no chat da Elisângela, que ela conta uma experiência que ela teve, que ela disse que tinha uma orientação na empresa em que ela trabalhava de gerentes para não contratarem mulheres porque elas engravidavam. E aí ela diz aqui que, inclusive, de algumas líderes, né, se eu não me engano, mulheres que também tinham esse comportamento. Então, falaram do teste de gravidez, né, como um pré-requisito aí. É um problema muito polêmico, assim, inadmissível, né? Você restringir uma boa profissional, qualificada, apta, né? A entrega de todas as suas metas. Eu lembro no banco, quando eu engravidei, foi no ano 2000, e eu entreguei as metas, eram muito claras, coisa de 1 ano, eu me programei para entregar em 6 meses, para poder curtir o meu momento tranquilamente, mas é um assunto que realmente impacta, né? E ele é repreensível, né? A ponto da colega aqui pronunciar, e a gente vê os problemas públicos que estão sendo gerados, né? Com esse tipo de comportamento, que é a realidade. Se não fosse, não teria o problema, né? Inclusive as demissões, né? As demissões após a licença, né? Poxa. Que existe, que é altíssimo. Porque, na verdade, as empresas poderiam fazer o quê? Ter creches, ao invés de demitir a mulher, que é uma baita funcionária boa. Poxa, faz uma creche dentro da empresa, porque aí essa mulher, inclusive, pode levar o filho para o trabalho e continuar produzindo muito bem no trabalho, né? Então, tem muitos exemplos, né? Porque aí pensa muito, né? Pensa no que já foi feito, né? Não tem uma criatividade realmente, né? Não tem vou usar a criatividade para aquilo que eu quero e acho que funciona. Já está mais do que comprovado que empresas que não têm mulheres na liderança são empresas que faturam menos bilhões, que quando a gente tem a diversidade de ideias e de opiniões e a gente tem mulheres na liderança, essas empresas realmente faturam muito mais. Então, assim, já está mais do que provado, né, para todos os lados. Não é uma coisa mais de achismo, né? É uma coisa realmente que acontece. E mesmo assim, às vezes, a gente vê algumas empresas que não querem usar disso, ou na primeira dificuldade, manda a mulher embora. Manda a mulher embora, porque aquele é problema e tal, né? Então, a gente vê que essa coisa... Eu vi muito na pandemia, não sei vocês, mas eu, na pandemia, fiz um caderninho com uma lista de empresas que eu vou continuar consumindo e comprando, e empresas que eu não vou consumir e não vou comprar. E eu acho que todo mundo
poderia e deveria ficar de olho nessas empresas que tiveram X ou Y de postura durante essa pandemia em relação aos seus funcionários, né? E eu vi muitas empresas que, por exemplo, tiveram usavam a diversidade como marketing, e aí você vê que na primeira dificuldade já esqueceu esse marketing, essa diversidade, tudo, já manda embora e pronto, acabou, né? Então você vê que era puro marketing pelo marketing, não era uma crença da empresa, não fazia parte dos valores ser uma empresa, né, que tivesse a diversidade de gêneros ali como uma coisa muito importante. Só para a gente tem um dado aqui interessante, só para a gente falar do que acontece no mundo. A Rússia tem 45% de mulheres na liderança sênior, é a melhor colocação, né? E o Japão tem apenas 7%, é uma ocupação bem baixa, e a gente vê isso, né, culturalmente, né, a submissão da mulher ainda no Japão. E o nosso Brasil tem 19% de mulheres no cargo de liderança, né? Agora, muito dessa liderança que se fala ainda se dá em cargos de RH, de CFO, né? E acredito que a gente deveria ter mais CEO, né? A gente deveria ter mais mulher que pegasse toda a parte operacional da empresa para realmente depois seu desempenho poder ser medido, né, com o dinheiro na mão ali, com as decisões realmente importantes para ela tomar, né, porque senão a gente fica ali quase café com leite, né, a gente não vai mesmo para valer. Então, queria que a gente começasse, a gente está indo para o fim, a gente tem mais 10 minutos aqui, então queria que a gente agora começasse a falar um pouquinho das soluções, né? Então, quem está assistindo, tem uma luz no fim do túnel aí, vamos lá, eu vou morrer lutando, não tem jeito, a gente vai ficar aqui por muito tempo, então vamos aqui começar, então, por parte das empresas, para a gente separar as empresas, das mulheres, do governo, alguma coisa nesse gênero aqui para a gente começar. Por parte das empresas, o que vocês acham, professoras? O que seria razoável, o que seria muito bom se as empresas tivessem? Eu acho que políticas, né? Políticas mais do que nunca ela é necessária. Uma mudança cultural também das organizações, né? Eu sempre acredito que quando a gente começa a trabalhar, né, de dentro para fora, talvez seja um pouco mais fácil do que a gente esperar que o movimento social traga as suas influências para as organizações, né? Eu sou uma pesquisadora da cultura organizacional e acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de mudar mesmo essa ótica, né? E parte exatamente dos executivos, né? Esse exemplo que eu dei desse laboratório que durante um tempo congelou seus salários, né, para equalizar os salários das mulheres com dos homens, é uma atitude organizacional que quebra aí, que tem interferência aí na sua cultura organizacional, nos seus resultados organizacionais, né? Então eu acho que essa política e uma mudança mesmo de comportamento dos executivos, sejam eles mulheres ou homens, dentro do ambiente organizacional também é uma boa pedida, né, para a gente começar a ter essas pequenas mudanças que terão aí um impacto bem significativo socialmente, né? Professora Andréa? Eu acho que o consumo consciente, ele está provocando nesses gestores organizacionais repensarem na forma como eles criam o benefício e estão dando seu olhar, a sua atenção para as mulheres, né? Então, são movimentos que estão surgindo de diversas origens, né? Essa é uma delas, e é uma tendência, a questão do consumo consciente, e isso afeta o bolso, né? Os resultados das organizações, assim como questões de sustentabilidade, e se a organização não tomar atenção para esse ponto, certamente, a curto, médio e longo prazo, ela será impactada financeiramente.
Então, benefícios como creche, liderança feminina, valorização, são ações que as empresas precisam tomar, né, se elas realmente quiserem continuar no ranking aí de consumo. Porque muitas vezes essa... desculpa, pode falar. Só complementar, Fabiana, eu tenho esse grupo de executivas que anualmente eu trago aqui na pós-graduação, elas são CEO, né, de algumas multinacionais, de grandes empresas, sempre na área de TI. E a área de TI é uma área muito voltada ali, né, para o aspecto masculino, né? E elas montaram inicialmente uma espécie de confraria de mulheres que começaram a discutir, isso já vem há alguns anos. Hoje elas abriram uma empresa para capacitar meninas que querem ingressar no segmento de tecnologia. Então, acho que também, veja, é uma experiência que veio da organização para fora, né? E outro dia uma delas me mandou o enunciado do trabalho, eu falei, nossa, que bacana, eu vou divulgar isso aqui nas meninas, junto aos cursos, porque abre oportunidades de trabalho, dá mais credibilidade para as mulheres, porque é um trabalho organizado, e é um trabalho que elas vêm há anos, né, realizando. Então, eu acho que esse tipo de movimento também é muito bacana, né, da gente se juntar e abrir confrarias, cooperativas, né, e aí o impacto vai ser muito maior, né. E essa coisa de ter uma liderança que seja uma liderança renovada e atual, né? E não uma liderança que, na verdade, antes a gente chamava de chefe, não de líder, né? Então, há pouco tempo a gente começou a falar sobre essa diferença. O que é ser um chefe e o que é ser um líder, né? O chefe não está preocupado com o funcionário, com o subordinado dele. Ele quer dar ordem e quer que o funcionário dele cumpra, né? Ser um líder é você também desenvolver as pessoas que estão abaixo de você, né? Você desenvolver o seu time. Isso é uma liderança atual, né? Você cresce, mas o seu time cresce junto. Você contribui com aquela pessoa, né? E aí, pergunto para vocês agora, para a gente também, eu gosto muito de fazer isso sempre, com as minhas alunas, eu falo, gente, vamos chamar a responsabilidade para a gente também, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade e a gente tem que lutar muito, claro, para a gente que tem voz, tem que dar voz a esses assuntos, mas a gente também tem que lutar muito com aquilo que a gente tem o controle, né? O que está no meu controle? O que eu posso fazer para crescer como uma pessoa que quer chegar a líder. Então, quem aqui tá acompanhando a gente vai falar agora meio que das competências. Vou perguntar para as professoras quais as competências que elas acham que importantes, né, daqui para frente, nesse mundo, né, nesse mundo VUCA, que era VUCA, que é complexo, ambíguo, instável, e agora já virou um mundo BUNNY, né, que é mais ainda complexo do que o que já era complexo. Exatamente. Então, eu queria que a gente puxasse a responsabilidade agora para as mulheres, assim, o que, na opinião de vocês duas, são competências importantíssimas que quem não desenvolveu já devia começar a desenvolver agora. Eu já vou puxar a sardinha para o meu lado aqui e dizer que comunicação é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. A gente precisa ter clareza para a gente falar, né? Não precisa falar muito, não precisa falar pouco, não é isso que interessa, falar muito ou pouco. É falar com clareza. Numa empresa, ser claro para o seu chefe, dizer, olha, eu fiz isso, eu acho que eu mereço isso, por isso. Seja claro, vai lá, pede. A comunicação é isso também. E a comunicação não é só falar, é também ouvir, né, gente? Muito importante essa parte da comunicação. Da escuta ativa e de a gente ter empatia. Então, já comecei aqui, agora passa a palavra para vocês. Vamos lá. Eu vou contribuir, Fabiana, com essa última palavrinha que você falou, empatia, né? Eu acho que mais do que nunca nós mulheres precisamos ser empáticas umas com as outras, principalmente, né? E a gente precisa se posicionar no ambiente organizacional
como uma profissional inclusiva, construtiva e persuasiva, né? Porque eu acho que quando a gente tem esse posicionamento profissional, seja de líder ou alguém que está ali ainda na fase operacional, né, que também é uma competência relevante dentro das organizações, não é só a mulher na liderança, mas aquela mulher que operacionaliza os processos, também é altamente importante. Eu acho que quando a gente se posiciona no ambiente organizacional enquanto profissional, inclusiva, que para ser inclusiva, tem que ter essa capacidade de escuta, de se comunicar, né, e de ser persuasiva ali nas suas ideias, na maneira como você realiza o seu trabalho, na maneira e construtiva, colaborativa, né, nas relações com seus pares, sejam eles mulheres ou homens, né, eu acho que a gente consegue aí um posicionamento de mais respeito e de mais oportunidade no ambiente organizacional, e é um desafio para nós mulheres. São posturas e atitudes que não são fáceis, né, da gente desenvolver diante aí de um ambiente e de uma sociedade tão complexa como a gente enxerga, e com uma mudança tão rápida, né, porque eu gosto muito de uma frase do Almeida, um livro que eu li, que é A Mulher Líder do Terceiro Milênio, né? Ele diz que a liderança é a capacidade de influenciar pessoas, né? E que a mulher tem como uma habilidade nata dela essa influência, né? Eu gosto muito quando ele fala isso, porque, de fato, talvez por isso as líderes mulheres têm mais engajamento das suas equipes, né? Porque ela tem mais habilidade em influenciar, em conduzir as pessoas em prol de objetivos, de metas, de resultados, né? Quando você falou inicialmente, né, Fabiana, que ter mulheres como líderes, isso interfere no resultado organizacional, interfere mesmo, porque ela é mais aglutinadora, né? Ela traz as pessoas mais para ela e, consequentemente, ela conduz melhor as pessoas em prol dos resultados da organização. Mas para isso a gente tem que procurar se autoconhecer e desenvolver aí essas competências para que a gente possa buscar o nosso espaço dentro das organizações e na sociedade como um todo, né? Eu acho que aqui eu gosto muito de falar de inteligência emocional, né, que é saber como agir e reagir no momento certo, né? Essa questão do autoconhecimento é um primeiro passo para a iniciativa, né? Uma autoafirmação. Então, eu acho que a gente tem que acreditar, né? Tirar essa força que todas nós temos e começar pela iniciativa. Então, adentrar mesmo, desafiar determinados momentos com essa segurança pessoal que nós precisamos, né? Em função de todos os desafios que essa sociedade nos provoca, e seguir em frente. Eu acho que tem que ter iniciativa, tem que estar bem resolvida, e estar bem resolvida é se autoconhecer, para se fortalecer e poder tratar com o outro. Então, eu diria que dentre as competências hoje, no estágio que nós estamos, é a iniciativa. Legal, e eu ainda diria autoconfiança, né? Porque a gente também, além de ser, a gente precisa parecer para o mundo acreditar na gente. Então, se a gente não acredita na gente, o mundo também não acredita na gente. E o contrário do que as pessoas... Às vezes as pessoas falam, mas precisa fazer muita coisa para ter autoconfiança. É o contrário. Quanto mais você se expõe, consegue fazer um pontinho a mais do que você conseguiu ontem, né? Consegue subir um degrau a mais do que você conseguiu subir ontem, isso vai te dando mais autoconfiança. É assim que você vai ficando mais autoconfiante e vai ali pegando, né? Conseguir mais isso, e vai se empoderando dessa autoconfiança. É importante a gente ser e parecer também, né? Mas acreditar na gente com certeza.
Então, bom, olha, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui. A gente teve várias contribuições aqui no chat, várias perguntas, várias questões também, mas é que o assunto, né, é tanta coisa que a gente tem que tratar aqui que se a gente for parar, a gente acaba atrasando muito o horário das professoras que tem que dar aula também. Então, eu queria agradecer muito a Unisa, em primeiro lugar, pelo convite. Eu acho que essa é a primeira de uma série aí de bate-papos e de rodas de conversa. Eu adoro isso aqui, adoro essa roda de conversa, acho que todo mundo cresce, acho que contribui muito. Então, queria agradecer muito. Professora Ângela, muito obrigada. Professora Andréa, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Unisa, muito obrigada. Pessoal que estava aqui, mulheres e homens. Homens, sejam aliados à nossa causa aí. Mulheres, vamos embora, mulherada. Vamos embora, a gente não pode parar. A gente não pode parar. E então, a gente, todo mês, vai ter rodas de conversa. Então, para saber dos outros bate-papos, é só seguir as redes sociais da Unisa. As professoras têm alguma rede social? Vocês têm Instagram, professoras? Eu já coloquei o meu aqui no chat. Já colocou? Tá. Para as pessoas te acharem. Eu também quero ficar em contato com vocês duas também. Também. Tá no chat também. Professora Andréa, você colocou também lá? Coloquei agora. Qual que é o seu, professora? Qual que é o seu? Michelucci. Michelucci, tá. Simples, o meu é né, Fabiana Scaranzi Oficial. O meu é Fabiana Scaranzi Oficial. Sejam muito bem-vindos se quiserem me seguir. Então, ó, um beijo para vocês. Fui super pontual, ó, 7-1. Beijo. Muito bom, gente. Obrigada, beijo para todos. Boa sorte para nós, mulheres. Obrigada, gente. Muito bom o bate-papo.